realiza a 10 dias de eleições, marcadas já para o dia 6 de dezembro, é uma terça-feira, e são 3 as candidaturas concorrentes. A lista A, Psicologia Rural, protagonizada por Vitor Moita, a lista B, Inovar a Psicologia, protagonizada por Vitor Coelho, e a lista C, Mobilizar os Psicólogos, protagonizada por Francisco Vieira Luís. Mais uma vez, agradeço o convite para a moderação deste debate. Temos cerca de 1h30 para pôr as ideias em ordem, ou na ordem, ou em desordem, é de certa forma convosco, mas queria só explicar, aliás, como já foi anunciado pela Leonardo, eu queria só explicar as regras deste debate. Eu vou fazer uma pergunta inicial que é igual para todos, depois vamos ter um tempo de cerca de 40 minutos para o debate entre as duas listas, podem interromper-se desde que seja com unanimidade, sem falar em cima uns todos, não podemos esquecer que este debate está a ser transmitido pela net, portanto, mais do que estas pessoas que aqui estão, os vossos destinatários são espalhados pelo país e, portanto, se falarem em cima, não vão falar em cima dos todos porque eu não vou deixar, mas se falarem, a comunicação não se estabelece, portanto, os objetivos não são cumpridos. Depois, há um membro de cada uma das candidaturas participantes que faz uma pergunta para que todos respondam e no final, a mensagem final, a nota final de cada candidato à ordem dos psicólogos. Eu creio que estaremos prontos para este debate. Queria já dar conta de que não vai ser moderado pelo cronómetro. Portanto, os tempos vão ser, não tem que ser os senhores a preocupar-se com o tempo, porque vão todos responder às mesmas perguntas. Portanto, vamos começar pela ordem alfabética. A lista A será a primeira agora, no final será a outra. Portanto, A, B, C, C, B, A será esta a ordem. Eu vou começar então por Vitor Moita, a lista A, Psicologia Plural, a quem eu peço que, imagino que aqui, nesta sala, nem fora dela, ninguém sabe nada sobre si. E, portanto, eu queria saber como é que se apresenta uma intervenção inicial, esta aqui sim, com minutos mais ou menos cronometrados, foi essa o vosso entendimento. E portanto, o que eu pedia era que se apresentasse como se ninguém soubesse nada quem é Vitor Moita, o protagonista da lista A. Há um dado importante antes disso, eu peço desculpa, vou voltar atrás. Eu vou eliminar títulos, portanto, vocês todos terão o vosso nome, e creio que é este o nome profissional pelo qual são conhecidos, não é? O vosso nome e a lista, apenas. Não há doutores, não há engenheiros, não há doutores, nem professores, nem coisa nenhuma. Portanto, como se ninguém soubesse nada de si, como é que se apresenta? Vitor Moita, Vitor, ora bem, a minha apresentação em 3 minutos é a seguinte: sou uma pessoa interessada na psicologia desde longa data. Vim para a psicologia num segundo momento, que era professor de crianças, e achei que era importante, ao lidar com elas, tirar mais um curso, que é este, psicologia, e depois fiz uma carreira toda à volta da atividade de psicólogo e de docente universitário, de investigador, com outras coisas, e também muito, sempre permanentemente associado ao interesse pela organização dos psicólogos, quer como estudantes, desde o meu segundo ano do curso, do ISPA, e mantive-me sempre ligado ao Sindicato Nacional de Psicólogos, ao Conselho Nacional de Psicólogos que cedeu a ordem, a instituição da ordem, e até que cheguei aqui a liderar um projeto que é um projeto de mudança. É isso que me faz estar aqui neste momento, interessado com o mesmo interesse, com a mesma motivação, com a mesma urgência de
fazer de alguma coisa de novo, acompanhado, obviamente, para os bens da psicologia e dos psicólogos em Portugal. Muito bem. E então, Vítor Coelho, publicista daí, levar a psicologia, mas a pergunta, andei aqui e eu penso talvez um bocadinho, se baixar um bocadinho o som de sala, evitamos este feedback. E então, a Vítor Coelho, que ninguém sabe nada sobre si, como é que se apresenta? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Vítor Coelho. Eu sou psicólogo hoje em dia trabalho essencialmente na área da educação e nessa área de educação relaciona muito efetivamente o trabalho diretamente com crianças e adolescentes. Eu estou aqui por uma razão. Eu estou aqui em nome de uma equipe, mas a nossa solução para a questão que a melhor solução existe para uma cenário maior de psicólogos é termos uma equipe. Estou aqui a representar uma equipa que acreditamos que vai ser a melhor equipa a servir os psicólogos. Portanto, se eu estou aqui, é que acredito que estou em condições de melhor servir os psicólogos. Servir os psicólogos a terem melhores condições. Servir os psicólogos a terem melhores relações com a melhor proximidade. Servir os psicólogos a terem uma melhor recepção das suas ideias da sociedade, com todos os locais. Porque é que eu acredito que nós somos a solução melhor nesta situação? Na nossa equipa nós temos um conjunto muito alargado de pessoas, 147, que muitas delas trabalham juntas há 15, 20 anos. Trabalhamos nas associações de estudantes, várias associações de estudantes que existiam na altura pelo país. Trabalhámos na Associação Nacional de Estudantes de Psicologia. E boa parte da nossa lista também trabalhou posteriormente na Associação para a Ordem dos Psicólogos, na criação da ordem. O que me trouxe à psicologia, para as outras pessoas, foi acreditar que poderíamos contribuir positivamente para a sociedade. Podíamos ajudar a sociedade a ser uma sociedade melhor e fazendo através das pessoas com quem lidamos. E é uma coisa que, naturalmente, em todos os contextos em que trabalhamos, no contexto social, no contexto internacional, no contexto educacional e mesmo na área da trabalhar na transformação, foi sempre um bocadinho, como diz o discurso que estudei, foi sempre um bocadinho pensamento de nível, independentemente da área que estivesse. Esta é um bocadinho a minha menor técnica. E neste momento, acredito que estou em condição para servir os nossos psicólogos, qualquer razão de Bem, a Vítor Coelho, a lista daí, levar a psicologia, já ouvimos antes José Moita, da lista A, psicologia rural. Francisco Miranda Rodrigues, da lista C, mobilizar os psicólogos. A mesma pergunta, ninguém sabe nada sobre si, como é que se apresenta? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Apresento-me como alguém que está desde o início deste processo que levou não só à criação da ordem, mas também àquilo que é hoje a ordem dos psicólogos. Apresento-me como alguém que tem muito orgulho do trabalho feito por um conjunto muito alargado de psicólogos e psicólogas portugueses. Permitiram primeiro com a Associação para a Ordem dos Psicólogos, depois com a Comissão Estudadora, que fiz parte, e ainda nos últimos 6 anos na direção da Ordem dos Psicólogos, construí uma realidade que é bastante diferente, a melhor do que existia até então. E durante a minha carreira, passei por várias áreas de psicologia, nos últimos anos muito mais ligados às áreas organizacionais, mas nessa particularidade de ter passado por áreas tão diversas, de educação, de clínica, de organizações, foi possível ir ganhando a sensibilidade daquilo que são diferentes contextos de atuação dos nossos profissionais. Para além disso, acho que tenho mostrado ao longo destes anos, não só no que diz respeito à psicologia, às organizações que representam psicólogos, e ainda antes disso, também no campo das associações de estudantes da psicologia, tenho mostrado a capacidade de juntar pessoas e juntar pessoas por um bem comum. Sempre tive o espírito de missão, gosto de pessoas à minha volta que também o tenho, e é isso que, aliás, temos feito neste processo até hoje na Ordem dos Psicólogos, cada vez juntando mais psicólogos e psicólogos, e agora também nesta campanha, querendo lançar já para o futuro aquilo que é a visão que temos,
mobilizando muita gente. Somos uma equipa que, para além daqueles que se candidatam aos órgãos sociais da ordem, somos uma equipa de muitos mais que se mobilizaram para a construção de um programa e uma equipa que, com esse horizonte muito mais alargado de psicólogos e psicólogas espalhados por todo o país, querem duas coisas essencialmente, querem contribuir para uma ordem que esteja mais próxima e mais forte e que, com este envolvimento todo, consiga fazer uma coisa em prol não só de expressão portuguesa, do desenvolvimento da expressão, mas também a melhoria da acessibilidade aos serviços de Estados. Sem nenhum constrangimento, Francisco Miranda Rodrigues, Vitor Coelho e Vitor Leite apresentaram-se àqueles que vão ter o poder de votar no próximo dia 6 de dezembro, apresentaram-se como quiseram, para quem, como se ninguém os conhecesse, e foi esta a apresentação que fizeram. Agora peço, pela mesma ordem, Vitor Moita, numa palavra, mas é mesmo uma. Desculpe, Vitor Moita, perdão. Numa palavra, mas é mesmo numa palavra, peço-lhe que defina a sua candidatura. Não é uma frase, é uma palavra. Transparência. Tem que ligar o microfone. Transparência, acho que sou. Muito bem, ouviu-se bem, mas não ouviu para quem está a seguir pela net. Nós aqui ouvimos lindamente. Agora pedir que fechasse o microfone, se faz favor. Vou pedir ao Vitor Coelho que ligue o microfone. Numa palavra, como é que define a sua candidatura? Descentralização. Muito bem. Francisco Miranda Rodrigues, uma palavra a sua candidatura. Proximidade. Muito bem. Ficaram então com transparência, descentralização, proximidade, as palavras de eleição para estes que são os candidatos à nova liderança da Ordem dos Advogados. E agora vamos para o debate. Não, Ordem dos Psicólogos Médicos, perdão, mas isto também é resultado, eu peço desculpa não tenho dúvida nenhuma, mas ouça, só não erra quem não faz. Mas aqui a questão é o seguinte, é que de facto há ordens que têm muito mais peso do que outras. E o que está no nosso subconsciente, isto aqui tem a ver com o subconsciente, os senhores até são especialistas nisso, eu sou jornalista, vocês até são psicólogos. E portanto, de facto, quais são as ordens que nós temos mais no nosso subconsciente? E nós também, jornalistas também, por isso aí o ato falhado há pouco na identificação do candidato da lista A, que é Vitor Moita, e não o nome. Tem, por causa do seu programa, exatamente, por causa da ideia de mais atenção às delegações da ordem. Diga. Nós iremos de Vitor Coelho. Nós iremos de certeza trabalhar, porque daqui a 4 anos, as ordens mais, memória de qualquer pessoa, mas também não seja ordens psicólogos. Claro que sim. Mas de facto isto é um ato falhado. Eu acho que isto até é uma noção da psicologia, creio eu, e portanto é um ato falhado. E eu sei, obviamente, que não estou na ordem dos advogados. Portanto, isso é que é importante. Tanto é que vou agora perguntar-vos, do vosso ponto de vista, qual é que é a maior preocupação que têm como candidatos à ordem dos psicólogos. Vitor Coelho. Mais possível. Lista B. A nossa maior preocupação divide-se em basicamente 2 áreas. Para fora, a preocupação para os psicólogos número 1 é a empregabilidade. Portanto, não é possível pensar na psicologia sem pensar nas centenas e milhares de colegas que trabalham ou em condições precárias ou em condições que não lhes permitem garantir que daqui a 2, 3 anos continuam a existir psicologia. Existe um conjunto muito disparado de situações que contribuem para isto. Algumas delas, a ordem pode dar um contributo sempre, mas só para citar um número, para não esmaçar com eles, existem mais de 30 mil formados em psicologia com condições para exercer na ordem e apenas 16 mil estão com membros educativos ativos. E este é um número que só nos pode deixar preocupados. E a prioridade número 1 só pode ser garantir condições para que estes psicólogos possam trabalhar na sociedade, que a sociedade cria as oportunidades que os psicólogos merecem. Internamente, a nossa preocupação é garantir que os
psicólogos estão próximos da ordem, apesar de estar a roubar uma máquina muito bem. Porquê? Nós queremos uma ordem que os psicólogos se orgulhem e se envolvam. E, em termos gerais, não podemos garantir. Temos de dizer que nós somos a profissão de população humana. E temos de compreender que o principal, mais valia que os psicólogos trazem à ordem é a sua participação. Os psicólogos gostam da sua ordem, participam livremente, e em grande quantidade na ordem, geram poupanças à hora de centenas de milhares de euros, mas geram muito mais um capital de projeção da sociedade, um capital de trabalho que é investimento. E, portanto, teremos de garantir que os psicólogos têm ordem da sociedade, que conseguem aceder a ela. O que não funciona se, entre os psicólogos e a ordem, estiver montado, não é normal, de certeza, mas uma máquina burocrática que nos afasta da ordem. E essa máquina burocrática garante que uma pessoa em Bragança, em Faro ou em Lisboa não tem as mesmas oportunidades de ser servido pela ordem. No entanto, tem as mesmas organizações. E é, quando falamos em descentralizar, é em grande parte envolver por todo o país a capacidade que os psicólogos têm, deste envolvimento com a ordem, criar soluções que ajudam mutuamente os psicólogos, criar soluções para a sociedade. Muito bem. Já agora precisamente sobre esta questão, sobre a questão da maior preocupação com o candidato a bastonário da Ordem dos Psicólogos, Francisco Mendes Rodrigues, da lista sim. Bom, a nossa maior preocupação, que é transversal àquilo que depois acontece com áreas candidatas, diz respeito àquilo que é o envolvimento, a identificação e a coesão que existe entre os profissionais psicólogos e psicólogos. O que acontece é que, ao termos uma situação de expressão, pouca identidade ainda profissional, apesar de todo o trabalho que tem sido feito, ainda antes da ordem, de todos os profissionais que foram ser privados nos facultados de trabalho, a verdade é que o que assistimos no país ainda é uma dificuldade muitas vezes grande dos profissionais terem um contacto mais próximo possível e também de conseguirem estarem ainda mais envolvidos, apesar do esforço feito até aqui, através da criação de múltiplos grupos de trabalho que envolvem já ao todo, entre as pessoas ligadas aos órgãos de saúde, já são mais de 300 pessoas envolvidas, mais de 300 países envolvidos na da ordem, ainda continua a ser necessário estar muito mais perto. A nossa ideia, basicamente, é que nós precisamos estar muito próximos dos profissionais nos locais de trabalho. Tem que haver uma ação dos membros do leito permanentemente junto às instituições, os psicólogos e psicólogos de trabalho. Porque a ação que uma ordem faz é uma ação de exercício de influência. E o exercício de influência tem que ver também com a percepção da força que a sociedade, ou precisam das organizações, ou os cronistas, aliás, que estou contente com a sociedade há pouco, que com aquilo que seja a imagem que tenha esta força e esta influência. Nós pensamos que para sermos mais fortes, precisamos de ter uma maior coesão entre todos. E para ter uma maior coesão, precisamos de ter uma maior identidade profissional. E precisamos estar mais identificados com o. E para isso, precisamos de cada vez maior próximo. Isto é transversal a tudo aquilo que são as diferentes dimensões de problemas com que os psicólogos lidam no dia a dia, para além das questões de capacidade ou de saúde. Nestes 6 anos apenas de vida da ordem, e em 3 só em que existem dimensões profissionais, porque as relações profissionais da ordem são uma realidade ainda mais recente ainda, tem sido feito um trabalho crescente a este nível. Portanto, serviços cada vez mais próximos dos psicólogos. E isso é o que nós pretendemos fazer crescer. É fazer com que todos estes serviços, todas estas ações da ordem e os benefícios estejam permanentemente próximos dos psicólogos e dos psicólogos que vão dar mais força à ordem. Isso, para nós, é transversal para a maior parte dos psicólogos e psicólogos. Então, agora, ali está a psicologia plural. Qual é que é a maior preocupação nesta sua candidatura a bastonário da Ordem dos Psicólogos? Bem, como o título da nossa candidatura, o subtítulo indica, é
temos uma ordem que seja efetivamente uma ordem para todos os psicólogos. E, obviamente, que o que está subjacente a esta ideia fundamental são praticamente todos os tópicos que foram publicados previamente. Uma ordem para todos os psicólogos significa que não é só para alguns. Nem é óbvio que queremos, estamos preocupados com as pessoas que não estão inscritas na ordem, embora não saibamos porquê, e talvez fosse bom saber. Isso só se faz através de estudos dirigidos com o objetivo de diagnosticar, quais são os parâmetros que nós, enquanto ordem, temos que trabalhar para efetivamente fazer uma afirmação da psicologia e dos psicólogos em Portugal. Há um desconhecimento total em relação a isso e esses estudos nós não podemos estar à espera que sejam desenvolvidos por entidades terceiras. Temos que ser nós a fazer. O outro aspecto importante é que, ao mobilizarmos, nós ficamos preocupados também com o facto de estar 16 mil psicólogos inscritos na ordem e eu nestas estatísticas destas eleições eu ainda não as conheço, não sei como vai ser, mas conheço, por exemplo, sem especificismos em relação aos números, os colegas que foram envolvidos na eleição passada. Cerca de 2013. Que, obviamente, nos pode servir de reflexão. Estariam inscritos na ordem, os números que cobrem são cerca de 13 mil, terão-se ficado envolvidos na ordem de pouco mais de 4 mil. Terão votado? Terão votado por 4 mil, pouco mais. Bem, isto é extremamente preocupante e não é de agora. É de há 3 anos, se calhar antes. Porque é espantoso que não estejamos preocupados com o facto de menos de um terço das pessoas participarem num ato fundamental que é a escolha dos seus estados de governo. Isso deveria ter sido objeto de atenção eficaz. Não foi. E depois preocupa-nos outros aspectos relacionados com aquilo que são termos frequentes, palavras frequentes, como, por exemplo, a questão da identidade, a questão da proximidade, a questão do reconhecimento dos psicólogos e da psicologia na sociedade, quando isto parecem apenas decorações daquilo que significa a gestão concreta e a filosofia que está subjacente, tem estado subjacente à governação da ordem. Quando se diz que esta ordem começou na pró-ordem, quando começou no regime de instalação da ordem, quando continuou nos 6 anos que passaram, eu pergunto-me onde é que está a memória dos psicólogos. E por aqui termino. Portanto, há necessidade de perguntar o que é que este grupo tem estado a liderar a ordem, do qual a minha lista não faz parte, com uma ligeira observação, se fosse caso disso, eu converterei esta afirmação para dizer, mas por acaso nós não estamos envolvidos neste projeto porque aguardámos que ele se desenvolvesse. Foi uma coisa fundamental, a oportunidade, a janela de oportunidade que se abriu e que o grupo que tem estado à frente nos destinos da ordem aproveitou, e muito bem. Foi fundamental que as bases da estrutura de funcionamento organizativo da ordem fossem implementados, e construídos e implementados. É muito mau que isto tenha abrangido apenas uma pequeníssima parte dos psicólogos deste país. Se eu comparar os 4 mil que votaram com os 30 mil que o colega referiu, cuja estatística nós vamos tomar como certa, não é?
Então, estamos a ver em que estado está a psicologia de Portugal. E é isso que me preocupa quando queremos afirmar a identidade dos psicólogos, quando queremos afirmar a força dos psicólogos, que seguramente não está na imagem. Construir uma imagem que se fica por embrulho e não vai ao fundo, ao conteúdo e aos processos de desenvolvimento, não é seguramente uma coisa boa. Não é essa a vossa opção. Já todos responderam àquilo que mais os preocupa. Já percebemos que esta questão do universo, daqueles que estão inscritos, do universo que existe fora dos que estão inscritos, e depois daqueles dos inscritos, dos que votam e dos que não votam, é uma questão. Eu pedi agora ao Dr. Peiro se tem alguma observação a fazer àquilo que os seus colegas disseram, que é Francisco Miranda Rodrigues, que é também. E depois eu pedi obviamente aos outros. Sim, eu acho que o processo de criação da ordem era alguma coisa muito desejada por todos. E acho que era inequívoco. Durante os A ordem que nasce em 2009, no epicentro da crise. 2011, legalmente, 2010 e por aí funcionamento. Desculpa, 2009, sim. Questõezinhas de números é que diga-se um bocadinho só isso. Mas os dados que eu vi foi 2009, mas tudo bem. Ok. O que acontece na prática é que era desejado por toda a gente, nas expectativas que as pessoas tinham relativamente ao que viesse a ser a sua ordem e o que efetivamente a ordem tem feito, não se consideramos cada um das expectativas. Os preços esperavam um crescimento exponencial. E eu aqui acho que, naturalmente, eu compreendo as posições políticas. Mas parece difícil, por um lado, concordar com o meu colega. Quando diz quando diz que o continuar do caminho é porque, por exemplo, eu faço parte desta direção, é uma coisa que eu escondo, mas continuar no caminho. Portanto, lista B e lista C fazem parte da direção. Eu faço parte da direção que está agora em vigor. Exatamente, é isso que eu estou a dizer. Mas a lista não. Eu. Certo, ok. E portanto, o que é que acontece? Acontece que a leitura que nós fazemos, e atenção, pensar diferente não é um perigo. Pensar ter um projeto alternativo não é um perigo. O que na leitura que fazemos é repetir o discurso que se fez há 3 anos, que sobre a ordem só tinha 3 anos, por isso é que ainda não podíamos fazer um conjunto de coisas. Repetiu agora, ao fim de 6 anos, a ordem é bastante jovem, ainda não pode fazer um conjunto de coisas. Apenas vai levar que daqui a 4 anos nós estejamos a dizer a ordem tem apenas 10 anos. E não foi possível fazer um conjunto de coisas. E é compreensível. Há ordens que têm muito mais tempo de implementação. Mas nós acreditamos que é possível fazer mais e melhor, efetivamente. E terei também discordar do meu colega, quando diz que não está, quando diz que elevar a psicologia não tem qualquer envolvimento com os presentes desenvolvimentos e a progressão da ordem. Desde sempre. A lista A, plural, elegeu a maioria da Assembleia de Representantes, que é o órgão legislativo da ordem. Tem a maioria para fazer coisas como aprovar ou rejeitar o orçamento, aprovar ou rejeitar o relatório de contas, aprovar ou rejeitar o regulamento de sociedade. Adicionalmente, também elegeu o Conselho de Estado. Ou seja, eu compreendo que não existe, pelo menos porque esse número não está com responsabilidades no trabalho de direção. Não é a mesma coisa na ordem. Clarificamente. A ordem somos todos nós. Os órgãos exteriores da ordem, depois, têm esferas decisivas. Se me disserem que sentiram alguma dificuldade em interferir com várias coisas, não tenho que dizer. Agora, não ter responsabilidade pela coordenação da ordem nos últimos 3 anos, parece-me que apenas nega a importância de apresentar sempre a apresentação. Francisco Miranda Rodrigues, também pedia para as notas que tomou do que os seus colegas disseram. Se você tem alguma objeção, quer acrescentar alguma coisa, se quer complementar. Quero acrescentar é que o facto de 6 anos ser só saber não significa que não tenha sido feito muita coisa, significa que há muito por fazer, são coisas diferentes. E tanto há muito por fazer, que nós apresentamos um programa muito extenso com coisas. Baixa um bocadinho a gravata que está a fazer, baixa mesmo, isso. Apresentamos um programa muito extenso, com muitas coisas para fazer, portanto estamos mais do que de acordo, que há muito. Não estamos de acordo que não se tenha feito muito. Fez mesmo muito, isso é reconhecido por muitos psicólogos e psicólogas. E o que
ainda quero afirmar é que este compromisso que nós estamos a apresentar neste programa desta pessoa é um compromisso que tem esta grande vantagem, que é a vantagem de saber que aquilo que pretendemos nós, vamos fazer, é cumprir com aquilo que avançamos enquanto proposta e que aquilo que fazemos é um contínuo trabalho ao longo destes anos todos, muito esforço. E não é um trabalho de um grupo pequeno, é de facto um grupo, como disse o colega Vitor Moita, mas é um grupo muito grande. E há muitas formas de participar. Seria muito bom que participassem muito mais, como é evidente, nos atos eleitorais, e dizer que não se fez nada desta última vez. Eu não sei o que é que se refere do ter sido feito, mas certamente não vai verificar depois. Há uma coisa que nós conhecemos e que está em vigor, que é o voto eletrónico. E o voto eletrónico é, penso, uma ideia que foi acolhida, aliás, pelos representantes também da lista da psicologia rural, e que foi que ela está e que permite, certamente, uma muito maior participação no ato eleitoral. Mas aquilo que permite uma muito maior participação... Das eleições de 2013 não havia voto eletrónico. Nós temos esta permanente preocupação em melhorar. E, portanto, aquilo que fizemos aqui foi avançar com uma proposta precisamente do sentido de melhorar. Para além disso, o envolvimento dos psicólogos da vida da ordem tem sido feito e é talvez das coisas que permitirá mais construir uma maior participação quando chegar à altura dos processos eleitorais. E o número de psicólogos e psicólogas que participou ao longo dos últimos 3 anos nas atividades da ordem é enorme, são muitos milhares. A porcentagem de psicólogos que participou nas mais diversas iniciativas que a ordem promoveu é muito grande. E fomos tentar também fazer um esforço muito intenso de ir buscar aqueles psicólogos que, por estarem em maiores dificuldades, como acontece com os psicólogos em situação de desemprego, por exemplo, criando um programa específico para este efeito. Um espaço ao contexto de desenvolvimento profissional, que agora fomos a alargar o seu âmbito de ação. E isso para quê? Para envolver aqueles que, por natureza da sua situação profissional, acabam por ficar provisoriamente mais excluídos das próprias atividades. E isso tem sido absolutamente estrondoso em termos de participação. Nós, em pouco mais de um ano neste programa, é um programa gratuito para os psicólogos que queiram nele ingressar, e que não se dirige só aos desempregados, mas também àqueles que estão numa situação de procura de poder emprego ou para terem apoio nas transições de carreira, eles já são mais de 1.000 a participar. Esse já é um outro tema para essas comunidades. Vitor Moita, está pedir também as notas das intervenções dos seus colegas, que falou em último, portanto, ter mais possibilidade. Agradeço a possibilidade, porque são vantagens que eu não quero. Eu gostaria de procurar ser rápido, centrando-me só em 2 ou 3 observações, porque a conversa que nós teríamos e durava o resto. Sim. É de tal maneira complexa a situação. Então vamos às 2 ou 3 observações. A primeira observação foi feita, e é completa por o meu colega Vitor Coelho, era aquela que eu já tinha previsto da resposta anterior. E preciso fazer aqui um esclarecimento. Claro que nós, movimento plural, não esta lista nem eu próprio, mas assumimos isso, participámos nas eleições anteriores e não foi uma grande importância. Na altura toda a gente percebeu que as coisas não estariam muito bem como estavam, daí as eleições terem sido perdidas por 46 votos. E temos conseguido aquilo que se foi dito aqui. O Conselho, a Região Norte ficou no plural, o Conselho Fiscal, não é brinquedo, e a maioria, embora por poucos votos, da Assembleia de Representantes. Eu queria dizer que a grande vantagem que ocorreu para a ordem foi a introdução
discussão. Aquilo que se diz, já há bocado falámos de ordens advogados, eu disse a introdução do contraditório e esta filosofia não gosta muito. E não gosta muito porque senão teria um substrato habitual de pôr as grandes decisões, e mesmo as pequenas, à discussão. E não apenas nos órgãos. A discussão, uma vez que todos somos psicólogos, mesmo os que não estão na ordem, isto merecia ter discussão alargada. Eu vou só fazer uma pergunta só de contexto. Não é obrigatório, obviamente, a inscrição na ordem. Não é obrigatório. É obrigatório. É ou não é? Posso esclarecer? É assim, para o exercício da profissão, em termos gerais, é obrigatório. Mas há uma exceção, que é para os funcionários públicos. Aliás, como a ordem dos médicos. Não é verdade. Não são os funcionários. Em termos de legislação, há circunstâncias em que não é obrigatório estar inscrito na ordem quando o serviço é tutelado pelo governo. Não é verdade. Isto é um pormenor legal que, aliás, acrescenta muito pouco à nossa discussão. Para mim é uma grande confusão. Eu creio que não pode, nos advogados, creio, eu sei que nós estamos num debate dos advogados, mas nos advogados, creio, não é possível exercer advocacia sem estar inscrito na ordem. Nos psicólogos, é possível exercer psicologia sem estar inscrito na ordem? Posso dar um exemplo. Da direção, nos serviços prisionais, em alguma direção social regional, é mesmo proibido os funcionários psicólogos inscreverem-se na ordem. Uma disposição interna. É, por exemplo, uma preocupação que nós É uma temos. disposição interna E que que não não tem foi- validade legal, não se propõe à lei. Pois não sobrepõe à lei, mas o que é certo é que a ordem nunca conseguiu alterar isto. Então, quando eu digo que. Ah, Vamos já lá, gostei. vamos lá ver, eu vou fazer perguntas. Vamos lá ver, senão. Mas eu gostaria de. Era sempre. Eu peço desculpa, eu gostaria de acabar de responder a relação. Gostaria também, mas esta é uma questão. A lei ou não é? Pronto, mas a questão é a seguinte. Uma coisa é a legislação, outra coisa é a forma como ela se aplica. Eu estou a indicar, aquilo que eu indiquei aqui, é que há incongruências deste tipo, que acabaram de ser postas evidentes, e compete à ordem, obviamente, trabalhar para as esclarecer. E não são tão pouco importantes como a jornalista acaba de dizer. Eu quero dizer que esta situação existe. Vou excluir outras situações idênticas noutros profissionais, nomeadamente os médicos. Então, olha, permita-me só esclarecer este ponto. E depois continuará com as suas notas em relação às declarações dos seus colegas. Vítor Coelho, para ser psicólogo, é preciso ter inscrição na ordem, sim ou não? Sim, se é membro efetivo, não basta ter inscrição. A pessoa precisa ser membro efetivo. Membro efetivo significa estar no total direito, no total posse dos seus direitos. O que é que significa? As pessoas têm a opção de ter direitos de federação. Não podem. Ou seja, se um psicólogo for gestor de empresas, obviamente não tem que estar inscrito na ordem dos Se o psicólogos. psicólogo exercer psicologia, peço desculpa, se uma pessoa formada em psicologia não exercer psicologia, não tem que estar na ordem. Qualquer pessoa que exerce psicologia tem que estar na ordem. E clarificar um ponto, que é um ponto muito concreto. Surpreenderia muito os nossos colegas que estão na nossa lista de candidatos que fazem parte dessa direção-geral tivessem proibidos de ser de ordem. Mas eu compreendo a confusão. Houve normativos internos de várias instituições públicas e o trabalho da ordem é muito simples. É contrariá-los legalmente e impor o que está na lei. E que isto fique também muito claro. A ordem é o garante dos utentes. A ordem serve para defender os direitos dos utentes. Se existe algum tipo público ou privado que vai negar a defesa aos utentes, de ter, o direito aos utentes de ter defesa, estará necessariamente em contra a lei. Estará a negar grandemente a autoridade. Mas a questão de psicólogos em institutos públicos ou em relações públicas, hospitais, o que for, têm que estar inscritos na ordem para exercer. Exercer psicologia que tem. Uma pessoa formada em psicologia pode fazer as coisas ao seu direito. Exercer psicologia que tem. A partir do pressuposto que exerce psicologia, evidentemente. Também, Francisco Miranda Rodrigues, a sua opinião sobre esta questão. Tem que estar, não tem que estar? Isso é agora a lei. Agora vou fazer outra pergunta. E a realidade, como é que é? A realidade Francisco Miranda a Rodrigues. realidade é, mas como
em várias posições, infelizmente, na nossa também, existem situações de cumprimento dessa lei. E quando isso acontece, a ordem atua e tem que atuar de forma determinada, e isto é feito da seguinte forma: tem conhecimento, é enviado ao Ministério Público nas situações em que existe a prática de atos psicológicos por não psicólogo. A Inspeção-Geral do Trabalho está a fazer a questão. Tem obrigações legais também. Vítor Coelho, como é que é a realidade? Como é que é? Assim, como é que é descreve? Nós estamos aqui a vir de uma grande volta para o país em que precisamos de redução de texto. A realidade é que, infelizmente, existe um crescente número de psicólogos que, exercendo funções de psicologia, está a sair da ordem da assistência social. Porquê? Duas razões. Eu vou-me só cingir aos dados publicados. Dentro da direção, tive acesso diferenciado a dados. E só no relatório que aqui está, em 2014, houve 350 pessoas que suspenderam o social. 2015, 500. Estamos a falar só desses 2 anos 900. Nas nossas voltas pelo país, o que é que nós detectamos? Quanto mais longe as pessoas estão da atividade da ordem, do centro da ordem, mais sentem duas coisas. Que a ordem não nos dá uma proteção. Que a ordem não conta para a sua vida profissional. Então tentam a sua sorte fora da ordem. E, portanto, significa que, na realidade, pode exercer a profissão sem estar inscritas na ordem. Legalmente não, mas quer dizer que algumas pessoas estão efetivamente a fazer. Mas há 500 psicólogos por país que estão em atividade legal? Não. Quer dizer que há muito mais, de certeza, isso estou de acordo. Existem mais de 500, infelizmente. Quer dizer que há outras circunstâncias para as pessoas suspenderem a célula. A maior, provavelmente as pessoas não conseguiram suster uma vida, uma carreira e uma família por isso da psicologia. E então, infelizmente, optam por ser da ordem. Isto é lamentável, mas judicialmente não é um problema. Que nós não temos direito, nós não ganhamos o monopólio das pessoas que formarem psicologia. Temos sim de regular o exercício que é exerce. As duas circunstâncias se confundem-se e quanto mais se confundem, quanto mais longe estamos desta Lisboa. Isso era uma parte para esclarecer esta questão. Penso que Vítor Moita que continua com os seus dados e não outra vez sobre isto. Creio que Francisco Miranda Reis. É que a questão da suspensão está também propriamente influenciada pelas questões de desemprego. Os membros suspensos e é importante dizer isto, é a forma também que existe nesse momento, tendo em conta como está na Associação de Justiça. Ter acesso ao subsídio de Não fazer, não ter, vai ser indicados também pelo órgão e, portanto, há o não pagamento de cotas por não estar. É claro que é um efeito considerável. E depois ainda, há uma outra situação relevante para dizer que é verdade que há este movimento de saída, assim como há depois também um movimento de entrada. Vamos às notas finais sobre as preocupações de Vítor Moita. Peço desculpa. É assim, de acordo com aquilo que estávamos a dizer antes, eu gostaria de referir algumas coisas que têm a ver, nomeadamente, com a questão da eficácia daquilo que se faz e da avaliação daquilo que se faz. Não só internamente, eu costumo dizer que nós somos, cada um de nós individualmente, os nossos primeiros e principais avaliadores, mas isso não chega. Temos de sujeitar à avaliação, ao escrutínio independente e externo. Ora, não basta fazer uma lista das coisas boas a fazer. Empregabilidade, projetos, etc. É preciso saber os resultados. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Nós andamos à procura e não demos por isso. E, ao contrário, recebemos constantemente testemunhos daquilo que nos presumimos ser o universo. Não só a ineficácia destes serviços, o acesso à ordem. Não vou entrar por aqui e fazer o elenco de todas as questões que deveriam ser, são apontadas como uma bandeira do bom exercício e da boa governação e que são apenas apontadas pelos próprios, sem resultados, sem indicações objetivas, sem uma validação externa. Nem sequer dos psicólogos que não estão nos corpos dentro. Na bocado do nosso colega Vítor Coelho, provavelmente por distração, disse que tinha acesso diferenciado a dados, porque é da direção.
lamentável que isto acontece, mas é uma verificação que nós constatamos todos os dias, não é nos últimos 6 anos, é particularmente nos últimos 3 meses. A quantidade de estudos que foram lançados, cujos resultados nós estamos para perceber, e, sobretudo, a motivação. Qual o objetivo destes estudos? Para que é que eles foram desencadeados nos últimos 3 meses, quando nós tivemos aqui 3 anos para o fazer? Esse tipo de situação é extremamente importante. Quando se diz a questão do acesso, o acesso não é apenas logístico, não é apenas os aspectos formais. As queixas relacionadas com a utilização dos serviços é constante. O acesso da ordem. Os serviços da ordem. Mas não só esses. É os acessos dos colegas mais novos à profissão, à obtenção da cédula. Isso é um outro assunto, provavelmente e, portanto, não vale a pedir a palavra por parte de Vítor Coelho. É um dos assuntos que eu tenho aqui identificado, tem a ver, de facto, com aqueles que chegam à profissão e como é que tem a ver com a desigualdade, tem a ver com o acesso à profissão, tem a ver com a dificuldade das entidades públicas em ter universidade com psicólogo, etc., que é uma questão que já vou colocar, mas só uma palavra, faça favor, Vítor Coelho, da revista dele. Eu clarifico. Nós, como membros da direção, temos todos os meses a listagem das pessoas que suspendem a célula. É um procedimento administrativo regular. Mas porquê é que estamos no processo eleitoral e essa informação não é divulgada para todas as listas? Posso? Sim, clarifico. E por isso temos esse acesso. E, portanto, isso permite-me ter uma noção, como este ano, mas seria incorreto perante o meu colega estar a citar esses dados já em algum lugar. E clarifico ainda mais. Devia ter. Também é óbvio. E não é só isso. Eu acho que nós, como ordem, temos de refundar completamente. Não, mas é refundar completamente a nossa divulgação de dados. Obviamente não podemos pôr o nome das pessoas que estão suspensas, mas diário um reporte. Mensal, trimestral do que se passa. Devia haver um reporte. As pessoas têm que saber que, por exemplo, a ordem contratou uma empresa para cobrar as dívidas sócias à ordem. E eu compreendo que isto seja feito em pequena escala e que seja uma coisa mais interna, mas não concordo. Compreender é uma coisa, concordar é outra. Nós devíamos ter um acesso muito maior, todos os psicólogos, não só a direção, não só a saúde, todos os psicólogos que são dentro da ordem com conjunto de filhos. E começo por um desde simples. As atas da Assembleia de Representantes e as atas da direção. E se tem sido esclarecido que as pessoas podem, por e-mail, solicitar as atas, eu vou traçar uma analogia. Nós não temos uma Assembleia Geral na ordem, como há outras ordens, mas é a Assembleia de Representantes, outra geral. A Assembleia Geral, absolutamente, que paga cotas, tem todo o pleno direito ao dia de votar e escolher as coisas. Nós temos um Parlamento, modelo diferente, foi dado pelo Parlamento. Agora, imaginem, qualquer cidadão português, um dia tem interesse para discutir no nosso Parlamento Nacional, quer ir saber, vai à internet e vai a Diário Eleitoral, Diário da República Eleitoral, fica com toda a informação. Um membro da ordem, se quer saber o que é que a sua Assembleia de Representantes discutiu sobre, por exemplo, especialidades, tem uma montanha de obstáculos para obter essa informação. E quando as atas estão, não desfazendo, eu acabei, no outro dia, de ver uma data da Assembleia de Representantes, que dizia, pessoa não identificada disse imperceptível, pessoa não identificada respondeu que imperceptível. Este não é o funcionamento que vai enaltecer o funcionamento da ordem. O que é que enaltecer? Assembleias Gerais, não vinculativas, porque não estão nos estatutos, para discutir orçamento e relatório. As pessoas vão sentadas para o isto. Quem vai, quem não vai, não vai. Se as pessoas não querem ir, não vão. Discute-se. Faz o relatório, vai para a Assembleia de Representantes. Assembleia de Representantes, 50 profissionais, bastante maturos, muito democráticos, de certeza, têm o feedback e tomam as decisões. Isto era uma forma de toda a gente ter outro envolvimento e outra confiança na sua obra. Isto é muito simples. Muitos destes podemos dar. Mas aí estou de acordo. O meu colega deveria ter todo o acesso, mas não é só ele enquanto candidato, apesar de respeitar a condição de candidato. São os psicólogos que são efetivamente quem faz a ordem. Peço espera dizer alguma coisa neste tempo. Eu de acordo, os psicólogos fazem exato esse ponto, acho que isso tem que ser quanto à questão da política diferenciada de dados, ainda bem que esclareceu respeito à listagem administrativa, porque o número dos suspensos, como está colocado,
da ordem, quando eles não vão falar com eles, portanto, discutimos, são aprovados pelos representantes, mas depois ficam disponíveis para todos os membros da ordem, nas várias provas. Essa informação está disponível. Essa informação e muito mais informação que o relatório de contas é bastante extenso e, aliás, esta Assembleia de Representantes também o reconheceu de forma bastante generalizada, que os esforços muito grande que os relatórios crescentemente passaram a ter um volume de informação nova, mas por acaso, dos relatórios da Assembleia, com o apoio também da administração, alguma razão haverá, não, ainda mais como já foi referido na nossa gestão, porque é uma outra música. Depois, referi que aqui que é a insatisfação com os serviços da ordem, às vezes aplicam-se coisas que certamente haverá sempre alguma insatisfação, haverá sempre alguns elementos que não ficaram satisfeitos com esta operação. Nós temos muito conscientes disso, e por isso é que, desde o início, tivemos uma preocupação que até hoje nenhuma outra ordem teve, foi de criar um sistema de gestão da qualidade que está certificado pela ordem anterior, e, portanto, pretende ter um processo constante de melhoria contínua dos serviços que estão prestados. E isso, portanto, tem sido garante que aquilo que foram as dificuldades naturais no passado, hoje em dia, trata-se muito de nós, e que os índices de satisfação tenham sido crescentes também, como indicam os últimos avaliações que nós fazemos das questão da qualidade. Portanto, não me parece que não haja uma preocupação muito grande com isto. Há uma preocupação muito grande e há muito trabalho feito na tentativa de permanentemente estar a melhorar os serviços. Isto é feito em conjunto com os próprios psicólogos. Fizemos, aliás, há um incentivo que a responsabilidade, por exemplo, de uma ação muito participada dos psicólogos do país de audição dos textos. Portanto, esta questão do envolvimento do psicólogo tem vindo a ser feita, achamos que deve ser muito maior, e é isso que tentamos como transversal no nosso programa. Quanto à questão ainda das assembleias, de que forma deve ser. Assembleias de representantes ou assembleias de psicólogos? Nós temos este modelo, o que defendemos é a melhoria do e defendemos coisas muito concretas, como a criação de comissões permanentes na própria Assembleia de Representantes, para que haja uma discussão atempada de, por exemplo, um exemplo claro é a questão e orçamento e outro relatório de contas. Isto é algo que nós já tentámos fazer de forma informal e foi feito junto da Assembleia de Representantes, previamente ao Assembleia, de modo a que as Assembleias de Representantes ganhassem mais espaço de discussão se houvesse um trabalho prévio com os próprios membros da Assembleia. Então, estamos quase a chegar à hora desta nossa conversa aqui na ordem dos psicólogos. Os senhores já se apresentaram, já disseram qual era a vossa maior preocupação, já debateram algumas questões muito concretas que têm a ver com a proximidade entre os elementos da ordem e também com a forma de organização da ordem. Vamos então agora para a questão dos estágios, do acesso à profissão, porque me parece ser, do que vi dos nossos programas, uma preocupação comum a todas as três candidaturas. A obrigatoriedade da presença, que há quem fale da negociação com o Estado, do psicólogo no Serviço Nacional de Saúde, em escolas, em centros de vida, lares de idosos, esta questão de os poderes públicos, e obviamente neste país também se começa sempre muito primeiro pelos poderes públicos, não terem a percepção até da poupança, que de certa forma podia fazer acontecer a permanência ou a presença de um psicólogo para prevenir doenças e questões que se podem vir tornar depois muito mais caras ao erário público. Começo por Vítor Coelho, em relação a esta questão do acesso à profissão e da necessidade dos psicólogos estarem presentes no Serviço Nacional de Saúde, nas escolas, nos lares de idosos, nos centros de vida. Eu irei começar por essa parte. Nós temos, obviamente, um conjunto muito alargado de medidas sobre a
o aumento da representatividade dos psicólogos na sociedade e nos vários sistemas. Sobre o Sistema Nacional de Saúde e sobre o Sistema de Educação, há coisas que provavelmente serão. Sistema que é serviço, não é? Sim. Não tem vontade a ver. Isto mas sem era. Serviço Nacional de Saúde, não há razão. Acho que provavelmente será consensual entre as várias listas que há muito trabalho a ser. A Ordem, até ao momento, tem adotado uma postura que não permite congregar a força dos psicólogos. É isso que primeiro temos que mudar. Ou seja, é necessário que os psicólogos, e olha, os psicólogos se assumam como hoje incluído nessa mudança, e intervir junto à administração pública. Na educação, é muito difícil para o Ministério da Educação, isto é um exemplo assim, é muito difícil que a mesma instituição, o Ministério da Educação, diga que é necessário, obrigatório, 2.800 vagas, que é o número desta norma, mas depois negue, o mesmo Ministério da Educação negue com uma cobertura de psicólogos que garanta pelo menos um psicólogo por 1.000 alunos, que haja dezenas de agrupamentos com sub-rendimento, Mas se tiver possível um psicólogo por 1.000 alunos. Um psicólogo por 1.000 alunos é uma recomendação muito simpática e por nós estamos indo por 1.600. Por exemplo, no setor, escolas privadas, que podem optar pelo número de psicólogos, têm um processo de produção própria. Há um gap muito grande por trás do Ministério da Educação, é mais flagrante que o próprio Ministério que insiste em formar tantas pessoas. É uma coisa, naturalmente, um pouco incongruente. Na saúde, nós acreditamos que não é possível continuar nesta lógica de que estamos perante um sistema que mais tarde ou mais cedo se vai autorregular. Não vai. É necessário desbloquear o acesso à TT, é necessário integrar os psicólogos nos vários estabelecimentos de saúde e é necessário pensar no psicólogo enquanto agente de promoção da saúde mental. Portanto, com o alargamento das suas funções. Sobre os estágios, sobre os lares e serviços, tem havido, ao longo do tempo, um certo recuo na exigência do perfil, como aconteceu, por exemplo, das residências assistidas, que tipo de técnica é que precisamos nestas instituições na lei. Se é 2015, em alguns casos, é necessário psicólogo. Agora, se fosse com o licenciado em Ciências Sociais e Humanas, não é o mesmo tipo de perfil. Já aconteceu também. Pode ser. Nós defendemos que, concretamente, faz falta um psicólogo. Também o mesmo aconteceu na transição, na dura transição entre os centros de novas oportunidades e os centros de qualificação em ensino profissional, em que a figura Isso agora foi divertido. parcialmente, se for ler a lei, vai descobrir que a lei utiliza a mesma figura. O que acontece é que os psicólogos, e agora não sou eu, não é a nossa lista, em nome de todos os psicólogos fazem o seu trabalho muito bem em média. Como fazem muito bem o seu trabalho em média, todos os sistemas que são abertos a vários profissionais, mais tarde ou mais cedo, os psicólogos acabam por ser reconhecidos como uma mais-valia. Foi assim com as unidades de ensino da vida ativa, foi assim com os GIPs, da unidade de ensino profissional, foi assim com os TNOVs. E havendo vários profissionais e vários leques, centros de novas oportunidades. Sobre os estágios, no tema lugar, há um conjunto de medidas que são cruciais. Primeiro, nós propomos uma descentralização efetiva, com delegações administrativas, onde existe maior distância à ordem dos psicólogos. É para real obrigação para a área que é a problema possível. Média terceira. Para aqui, criar espaço em que os psicólogos possam tratar diretamente os assuntos com a ordem, na proximidade e numa relação humana. Espaço em que os psicólogos possam usufruir de uma gama de serviços. Uma delas, por exemplo, as testes pequenas, e que sirva de dinamização, porque os representantes dos psicólogos são eleitos por todo o país. Há psicólogos, em todas as listas estão eleitos por todas as zonas do país. É nossa. Fizemos o mesmo esforço para ter sido fosse. Nas delegações nacionais, na própria Assembleia. Sirva de base para que esses representantes contactem com os psicólogos. Depois há coisas como intervisão, por exemplo, o espaço, os psicólogos são assim. Nos estágios profissionais, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o IFP tem estágios para psicólogos. Já conhece a direção da ordem. O que não é aceitável é que haja entraves entre a articulação do que é o estágio do IFP, da psicologia, e o estágio da ordem. Mas isso só se resolve localmente, não centralmente com a ordem, mas na proximidade, com os vários sistemas, arranjando soluções para que não haja incompatibilidade. Na função pública e no Serviço Nacional de Saúde, é de mais importância que haja estagiários no Serviço Nacional de Saúde a fazer estágios da ordem. Bem, Vitor Moita, da lista A, Psicologia Plural, também sobre esta questão dos estágios, da presença dos psicólogos
na Associação de Saúde, nas escolas, etc. Eu peço pela última tranche, a última parte da pergunta, porque é mais fácil de responder. Todos estaremos de acordo, todas as revistas, todos os programas, isso é comum, e é incontornável que a presença efetiva dos psicólogos nos diferentes serviços e da sociedade civil é incontornável o seu resultado. Será seguramente mais eficaz no bem-estar das populações, na maior felicidade. Nós somos um país, parece que estamos nos últimos lugares dos inquéritos sobre a felicidade, o sentimento da felicidade das populações, e em termos económico-financeiros. A quantidade de investimento que se poderia orientar para o outro lado, em vez dos medicamentos e de coisas do género, é incontornável. Todos nós estamos a ver. Agora, eu vou-me centrar na primeira parte, que essa parece, não é para a nossa lista a maior preocupação das pessoas, que é a questão do Estado. Todos estamos de acordo que será necessário, como em outros campos, que ao sair-se de uma escola com formação, se garanta que as pessoas têm um apoio, uma supervisão no início, digamos, da entrada na atividade. Aquilo que é importante é que ela seja, e que a ordem tem uma palavra a dizer sobre isso. Os organismos têm, a lei tem, e mais do que isso. Uma outra coisa que nós invocamos frequentemente é a lei, mas eu penso que se nós nos dedicarmos aos princípios éticos e à obrigação formal de natureza educativa e cultural de prestarmos um bom serviço, a lei é absolutamente secundária. Está ao serviço das pessoas e não as pessoas ao serviço de outras. Esta senha de vigiar, de punir, etc., não faz parte da nossa filosofia de atuação. E, portanto, não faz parte da nossa filosofia de atuação os constrangimentos que são colocados aos colegas que estão a querer iniciar a sua atividade profissional, nomeadamente constrangimentos esses que, embora formalmente legítimos, não podem ser geridos da maneira que estão sendo. Nem no que diz respeito aos custos efetivos em monetários e muito menos em relação aos custos da formação, da energia pessoal e à qualidade dela. Nem formação, eu estou aqui a acrescentar à formação, está associada diretamente aos estágios. Os estágios não são para treinar só as pessoas, são para lhes dar uma maior qualidade. Se nós formos a exigência de que os estágios, para serem validados pela ordem, têm que ser remunerados, o que é importantíssimo, porque os estagiários fazem trabalho e as pessoas devem ser pagas pelo trabalho. Não basta pôr isso na lei, nem nos regulamentos. É necessário, exatamente, que a ordem faça o impossível para obrigar. E isso não acontece. Francisco Miranda Leis, diz assim, também sobre essa questão dos estágios e da presença dos psicólogos na Associação de Saúde, escola. Mas como foi dito, estamos a ter Então, avançando, então avance para fazer. aquilo, não é? Nós temos 3 medidas de ação política que consideramos transversais e mais estratégicas e que vão no sentido de ajudar a catapultar e a potencializar o trabalho que já está a ser feito neste momento. Já existem acordos feitos em algumas áreas e outros a serem finalizados noutras, com vista, por exemplo, à contratação de profissionais para serviços públicos, mas também isso tem vindo a ser anunciado até publicamente, mas também ao nível da criação do Estado. O que nós queremos é não só garantir que este caminho vai ter continuidade, que estes compromissos vão para o terreno, mas também queremos dar muito mais força a isto. E para dar muito mais força a isto, há 3 ações. Uma, o que nós pretendemos é, logo de início do mandato, se fomos eleitos logo a seguir à tomada de posse, pretendemos propor ao Governo um plano nacional de prevenção para a depressão. E queremos, apanhando aquilo que é o enquadramento da campanha da OMS da depressão e alinhado com aquilo que são os objetivos desta organização e fazê-lo assumindo aquilo que é um papel de liderança
e centrar o psicólogo a importância que tem para levar a atenção da pessoa. Portanto, esta ideia importante do ponto de vista político pretende mapear completamente aquilo que é um papel de vários profissionais, mas centrar o psicólogo na dimensão importante de prevenção social. Por outro lado, e de uma forma ainda mais abrangente, nós queremos criar uma agenda nacional para a prevenção e para o desenvolvimento das pessoas, como está a coesão social. A coesão social está no âmbito da definição de operações de desenvolvimento económico. Achamos que se queremos colocar a psicologia num outro patamar relativamente à influência dos grupos decisores, precisamos de posicionar desse ponto de vista. A coesão social, quanto a nós, é fortemente influenciada por que se possa fazer um trabalho de prevenção e um trabalho sobre o desenvolvimento das pessoas, e o psicólogo é um profissional de referência nessa ideia. Então, agora estamos já na fase final deste debate. São 3 perguntas para respostas rápidas. Eu deparei, e aqui agora uma curiosidade minha, eu deparei com uma das mais recentes notícias sobre a vossa área profissional, tem que ver com uma alteração ao código deontológico. O que eu percebi é por causa da autoridade da concorrência, que entende que em nome do mercado os psicólogos possam captar clientes ou doentes assistidos por outros colegas. Ou seja, eu creio que no vosso código está uma norma que diz que um psicólogo não pode tentar captar um doente que está a ser assistido por outro colega, e a autoridade da concorrência vem dizer que não se deve fazer em nome do mercado nem fazer isto. Eu queria saber a vossa opinião sobre isto. Começo pela lista C, Francisco Miranda Cruz. É lamentável que a autoridade da concorrência tenha tido uma preocupação tão grande com esta matéria. Provavelmente. Os senhores vão. O eleito vai alterar o código neste sentido? Ou é obrigado a A isso? decisão da alteração do código já foi tomada pela Assembleia. A alteração do código já é um facto. Devido precisamente a essa interpretação da autoridade da concorrência. Isto é uma imposição. Isso é uma imposição, se não for feito, tem um valor astronómico e que, aliás, abrange depois também os próprios. Mas o senhor é contra. Sim, Vítor Coelho também é contra. Percebo. Linguagem. Sim. Agora tive duas palavras do apoio regulamentar. E na prática parece muita preocupação. também acho, por acaso, mas Parece estranhei. muita preocupação. E não creio, e agora muito direto, não, isto é o tipo de medida que jamais devia ter sido tomado, eu compreendo a legitimidade da Assembleia de Deputados, mas nós pensamos diferente. É o tipo de medida que, primeiro, quer se a discussão entre os psicólogos, debate entre os psicólogos, porque esta questão da claim e utilizar a claim como elemento a dizer não se pode fazer nada por causa da claim, parece um problema. É que a claim já tinha sido ameaçada com alguma antecedência. E era a altura de fazer o plano. Os psicólogos Pronto, muito bem, são já percebi. É profissionais. possível voltar atrás ou não? Se é possível voltar atrás, os psicólogos, pela ordem, são agentes políticos. E, como tal, se congregarmos a nossa força no sentido de Se for eleito, vai tentar voltar atrás? Muito bem. Vítor Moita, por favor, também sobre esta questão. Olha, é a mesma coisa. Tem que ligar o. Lamentável, a mesma atitude, mas de concordância com os colegas, com mais uma pitadinha de sal. Que é assim, isto, se formalmente tem muito valor, na prática tem zero. Porquê? Todos os psicólogos sabem os limites da sua atuação com lei ou sem lei. E o que está dito, o que é o consenso, é que nós não fazemos intervenção nenhuma junto de um, nem aceitamos, junto de um cliente ou de um potencial cliente que nos pede um serviço, sem avaliar as circunstâncias em que isso é feito. Ou seja, se eles tiverem de ser seguido por outro colega, vocês dizem, desculpe lá, trata com o. Não, ao entrar, não sei que desista do outro, não é? há muitas formas de fazer isso, daí eu abreviar, Certo. porque isso não deve ser um problema para nós, exceto pelo facto de a entidade pública, o Estado, se ter metido onde não é chamada. Porque não é chamada por várias razões. Nós somos uma ordem, temos uma lei, e essa lei é outorgada não pelo Governo, mas pela Assembleia da República, e nós não podemos admitir este tipo de instituições
nem do Estado, nem da situação agora, nem de outras que estão em curso. Mas esta lei da autoridade da concorrência, nem sequer é do governo. Pois, ainda menos. Portanto, não sei se é muito bem. Nós não podemos. Mas já percebi que estão de acordo todos, não veem isto com muitos bons olhos. A verdade é que confesso que esta E é notícia. comestível, isto é comestível. Confesso que esta notícia só a vi agora porque estive a trabalhar sobre este assunto. Mas até ali 2 vezes não. Eu devo estar a perceber mal. Porque, agora outra coisa. Qual é que é a vossa relação com a pessoa com quem interagem na vossa profissão? É doente ou é cliente? Francisco Miranda Nunes. É comigo. É doente ou é cliente? As crianças são pouquíssimas. Não, mas é doente ou é cliente? Peço desculpa, mas eu não aceito essa definição. Eu percebo a pergunta, mas eu trabalho no Com desenvolvimento crianças. de competências socioemocionais. Com crianças com ou sem problemas ou déficits de competências socioemocionais. Eu tenho clientes, tive com PDT, mas as crianças e adolescentes são crianças e adolescentes com quem eu tento ter competências no sentido de estar mais Então, ali está, é doente ou cliente ou criança? São claramente clientes, claramente, sem dúvida nenhuma, portanto não concordo com a posição do meu colega, e são clientes porque em qualquer interação há um contrato que se estabelece, ou pelo próprio, se é autónomo, ou por quem o tutela. E qualquer confusão a este respeito é extremamente grave. Muito bem. A Ordem esteve também das bocas do mundo por causa de outros casos. Uma colega vossa que disse que ter um filho homossexual era a mesma coisa que ter um filho toxicodependente. A minha pergunta é se a decisão dependesse do vosso juízo, esta vossa colega poderia continuar a exercer. Vítor Moreira. Aqui está. Olha, este caso, acho que é pouco fácil, como se diz. É pouco Certo, mas foi aberto o inquérito. Podia continuar a exercer ou não? Isso cabe ao nosso Eu sei órgão. que não cabe assim. A minha pergunta é se dependesse de si, continuava ou não? Não depende de mim pronunciar sobre isso, porque eu não sei as circunstâncias em que isso foi dito. Aquilo que vem a lume é muito, muito escasso e mesmo que fosse alguma coisa interessante, precisava de ser averiguado num lugar próprio. Faço então a pergunta de outra forma. Ser homossexual é uma doença? Claro que não é por convenção, porque há coisas que são por convenção ou não, e está determinado pela Organização Mundial de Saúde e por todos os índices diagnósticos que temos, que a homossexual não é uma doença. Já foi a mesma pergunta. Se houvesse assim a decisão. Eu ia tratar o meu colega, qualquer dos meus colegas, e não responder. Eu não uma razão muito simples. E fico muito claro. A homossexualidade não tem qualquer ligação com a patologia. A homossexualidade não é doença. Acho que isso toda a gente ninguém vai questionar. Agora, porquê a questão do jurisdicional? O jurisdicional são os tribunais da ordem. Eu sei. Eu sei, mas... E certamente que os seus pais também sabem. Sim, mas o que acontece é que quando alguém não acata a decisão do jurisdicional, pede recurso para um plenário. Esse plenário é feito por 3 membros do jurisdicional. Eu só queria saber como candidato a plenário, qual é que é a sua opinião se uma pessoa que exerce a psicologia desta forma deve continuar a exercer ou não? Posso continuar? É que o plenário é feito por 3 membros da direção, 3 membros do jurisdicional. Nós, quem for eleito, pode-se ver a si ou à sua equipa no plenário por uma pessoa. Eu estou de acordo. Nós não podemos comentar casos que estão entregues ao jurisdicional. Agora fique claro, sobre a outra parte, não. Claro que ninguém vai defender com a nossa credibilidade. Não sei, a sua colega defende. Não. Francisco Miranda Rodrigues, por favor, sobre esta questão. Posso começar por uma clarificação para não ficar uma coisa? Sim, claro. É que com a alteração de estatutos do outubro, Vai ter vosso, não é meu. outubro de 2015, esta questão do plenário constitucional deixou de existir. Já me indica assim, isto não conselho jurisdicional. A minha pergunta era Mas era só porque se dependesse de si a decisão. Eu sei que não depende. Se dependesse de decisão, iria muito no sentido, muito favoravelmente, agora, ao órgão competente, o Constitucional, de forma isenta e isenta particularmente na concreta, é que deve julgar este problema. Muito bem. Se Vítor Coelho, lista B, voltar à psicologia, última pergunta da minha parte. Se não for eleito bastonário da ordem dos psicólogos,
está disposto a colaborar com o bastonário que vier a ser eleito? Mas qualquer um de nós está disposto a colaborar com o que se Muito bem. Francisco Miranda, é a mesma pergunta para todos. Também, se não for eleito, está disposto a colaborar com quem vier a ser eleito? Sim, não incondicionalmente. Vitor Merda, também está disposto a colaborar com quem vier a ser eleito? Eu quase que sentiria um político a responder isto. Quer dizer, eu vou ser Esta pergunta é eleito. muito política. Eu vou ser eleito bastonário e serei o bastonário de todos os psicólogos. Isso aí. Então é de maneira de não responder à minha pergunta. Não, claro que serei o bastonário. Mas se não for eleito, pois, é que o meu pressuposto é o E se contrário. não for eleito, a mesma coisa. Não serei bastonário, mas serei um total colaborador, como aliás tenho O bastonário que quer ser eleito. Então, muito bem. Qualquer um dos senhores Exatamente. colaboram uns com os outros, caso sejam Há eleitos bons ou não colegas sejam. em todas as Muito listas, bom. um bom trabalho em todas Sim, as senhor. listas. Vamos então para uma pergunta de cada uma das listas. Eu não sei quem são as pessoas que fazem as perguntas. E peço que sejam perguntas e não considerações. Eu não sei, tem que se identificar a pessoa, de que lista é que é, e a pergunta é igual para todos, foi isso que foi combinado. Isabel Trindade, vou fazer a pergunta pela lista de P, igual, portanto, para todos os convidados. Gostaríamos de saber qual a medida que destacam, que querem destacar do vosso programa. Então, sendo a lista C, vou deixar a lista C para o fim. Lista A, se faz favor, vou responder. Qual a medida que destaca do seu programa? A medida que nós destacamos no nosso programa é a consolidação, portanto, é a reestruturação, consolidação da formação dos psicólogos, quer a formação inicial, quer a formação contínua. Portanto, é muito importante que uma profissão não tenha, que de uma profissão não haja dúvidas acerca do empenhamento na qualificação dos psicólogos, inicialmente. E essa é uma medida que urge tomar com grande rigor e com grande empenhamento. Muito bem. Vitor Coelho, lista B. Gostaria de destacar a criação de espaços administrativos, centros de educações administrativas que permitam à ordem estar serviços na proximidade, aproximar os psicólogos e, nesse âmbito, uma segunda área que é a criação de testotécnicos. Uma medida de democratização do acesso às medidas de avaliação psicológica. Desculpe, eu vi várias vezes essa palavra testotécnicos. O que é uma testotécnica? A testotécnica é o que é para os estudantes no biblioteca, que é um conjunto de provas que ficam dentro das casas de educação administrativas, passarão a ser outros, não é? Outros regionais administrativos, em que os psicólogos podem buscar um teste de avaliação psicológica. É um instrumento crucial no seu desempenho. É de teste e não de testa. Ok, sim, senhor, já percebi. Muito bem. Francisco Miranda Rodrigues, para responder à pergunta da sua lista. Qual é a medida que destaca do seu programa? Destacamos uma medida que surgiu precisamente após o psicólogos e que diz respeito ao autocuidado. Ao autocuidado dos profissionais, ou seja, do trabalho sobre a prevenção dos psicossociais na profissão, a criação de linhas de orientação que ajudem os psicólogos a prevenir estas situações e a criação de uma rede de contactos de referência que permita que, em caso de situações que os psicólogos possam requerer uma ajuda entre os colegas, fazendo daquilo que é o nosso maior valor, que é precisamente são os psicólogos e psicólogas, fazer disso um recurso para os colegas nessas situações de dificuldade. Muito bem. Agora vamos ter a pergunta da lista A. Essa ordem é vossa, não é? Essa ordem é vossa, gente. Então, eu chamo-me Sofia Calheiros, sou da lista A e gostava de saber como é que tem o grupo de trabalho nomeado pelo Secretário de Estado para definir o papel do psicólogo no serviço de saúde. Muito bem. Então, lista A. Agora respondo aqui. Começa a lista C. Temos como mais um passo no conjunto de medidas que temos vindo a negociar com o governo relativamente àquilo que são aspectos dos psicólogos e psicólogos de trabalho, particularmente na área de saúde e como sendo essenciais. Este grupo de trabalho é uma das medidas, se as outras foram anunciadas mais ou menos na altura, como as bloqueios das carreiras ou os estágios da Instituição de Saúde, a implementação dos psicólogos para o SNS. Mas, juntando a isso, tinha havido um despacho anterior para a criação do grupo de trabalho. O grupo de trabalho
vem no seguimento daquilo que nós pretendemos, que é a criação de serviços autónomos de psicologia por todo o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o que nós saudamos é a criação deste grupo de trabalho, embora não concordemos, e já tínhamos demonstrado isso de forma clara e incisiva, com a constituição deste grupo de trabalho. E, aliás, ainda nem sequer nomeámos o nosso representante, apesar de já ter passado para isso, porque, em relação a esta situação, achamos que não haverá todas as condições para fazer. Portanto, da nossa parte, achamos que foram conseguidas várias conquistas muito importantes ligadas ao longo do tempo, e esta foi uma delas. A criação do grupo de trabalho é importante, e ainda queria frisar mais uma coisa: a criação do grupo de trabalho tem uma particularidade. Está acordado pelo Ministério da Saúde, e isso continua em cima da mesa desta forma, é que a ordem procurar aquilo que já o modelo para os serviços autónomos de psicologia ao Ministério, e será essa proposta que irá ao grupo de trabalho para Então, Vitor Coelho, isto aqui. Nós encaramos como uma oportunidade para um trabalho que já está bastante atrasado, no sentido de considerar a prestação do psicólogo do Serviço Nacional de Saúde. E achamos que, como oportunidade, é uma hora que se podem agregar, efetivamente, o contributo dos psicólogos e ser um representante diferente. Mas, para isto, temos que pensar em duas coisas. Número 1, tem havido sucessivos anúncios de alargamentos de oportunidades de colocação de psicólogos. Não temos tido capacidade negocial de forçar estes gerentes de diferentes. Número 2, os psicólogos investem de acordo com uma autonomia técnico-científica. Essa autonomia técnico-científica deve também ser considerada na definição de que é o seu modelo de consideração de género. Portanto, é um trabalho que é o mesmo. É como tudo se diz. É um jogo que se vai ganhando. Será uma oportunidade bastante interessante. Os psicólogos têm que ter uma oportunidade de participar dentro da sua autonomia técnico-científica, e a ordem tem que fazer um papel agregador de ouvir os psicólogos e criar soluções que mais beneficiem os que já estão exercendo e oportunidades para aqueles que deviam estar exercendo, mas neste momento não. Agora, a Vitor Moito está a responder à pergunta do segundo. Portanto, Já sabia como é que era a pergunta. não, por acaso não sabia. Não? Também o Francisco também não sabia a pequenina sem saber. Eu, por acaso, eu não sabia. Mas estamos numa questão de oportunidade. Não de Vá, oportunismo. adiante. De oportunidade e não de oportunismo. Eu queria fazer duas coisas. A primeira é constatar, verificar a insistência da lista C da pessoa que estou candidata a chamar, o Dr. Francisco, de que tem o hábito de utilizar Peço desculpa, a pergunta é como vê o grupo de trabalho. O grupo de trabalho tem a ver com isso. É que o nosso colega Francisco diz que isso foi o resultado de um trabalho da ordem, quando isso foi uma iniciativa, por exemplo, do governo, que convidou todos os bastonários das ordens envolvidas na prática da saúde para constituir. Isto não tem nada a ver com qualquer trabalho que, ainda por cima, se existe, nós não conhecemos. Eu não o conheço. Seria muito interessante ter esse trabalho posto em público para que nós nos conhecêssemos. Por outro lado, eu queria dizer e utilizar a posição do nosso colega da lista B, o Dr. Vitor Coelho, que é assim: não faz sentido que um grupo de trabalho destes nasce torto, porque é encabeçado por alguém que não é psicólogo. Nós não temos nada contra os médicos e nada contra os médicos psiquiátricos. Mas é uma questão de princípio. Nós somos uma ordem, como os médicos são uma ordem, como os biólogos são uma ordem. Compete, se o governo, ou deste caso o governo, quer os contributos dos psicólogos para resolver, ou melhor, administrar um serviço público, ele deve dirigir-se única e exclusivamente, no primeiro momento, à ordem que representa essa profissão. Depois se vai legislar da maneira A, B ou C, isso é uma questão que não nos diz respeito. Sim, senhor, agora a pergunta, finalmente, da lista B. Muito boa tarde. Portanto, nós gostaríamos de saber... Já diga lá o seu nome. Neuza Presidência da Pascoal. Autoridade, Sofia Calheiros. É muito engraçado, quer dizer, aqui estão homens, mas as perguntas são feitas por mulheres. Até essa mulher. Diga o seu nome? Neuza Pascoal.
Nós gostaríamos de saber que medidas concretas é que as várias listas propõem para aumentar o sentimento de identidade e de orgulho dos psicólogos na sua obra. Como aqui, a pergunta é para si, portanto vai ser uma última respondida que pede o Francisco. Isto às vezes não é fácil. Pede o Francisco Miranda Paredes para esta pergunta da lista. Bem, eu vou aproveitar para esclarecer, sim. Não. Não? Não, responder à pergunta, só que vou aproveitar para sublinhar aquilo que tinha começado por mim. Aquilo que nós podemos no nosso programa, está lá muito explicadinho, é que nós precisamos estar mesmo muito próximos dos psicólogos, nos locais de trabalho, onde estes jovens estão a atividade. E achamos que isso é essencial para a questão de uma maior identidade dos profissionais. E isso deve-se a este racional. Nós precisamos de uma ordem com profissionais mais coesos, que lhe deem mais força. Essa identidade necessária para essa coesão constrói-se com proximidade e isso é o ponto prévio para que tudo o resto seja possível ao nível da construção de identidade. Mas destacaria uma medida que, para além de outras que nós temos no programa, é uma medida que assenta muito naquilo que nós somos enquanto profissionais. E é a medida de nós irmos propor de plano de humanização para os hospitais. E onde queremos que os psicólogos assumam um papel central. Um papel que tem que ver com a humanização dos serviços. Um papel que tem que ver com, para já, também o mantenimento das práticas ao nível da humanização existente. É o primeiro passo. Mas um papel que tem de desenvolver em todos os profissionais que trabalham na área da saúde uma muito maior consciência para as questões relacionadas com as relações humanas, onde nós somos, sem dúvida nenhuma, profissionais centrais que devemos desenvolver, formar, apoiar a instituição, todas as medidas a esta forma. Portanto, eu destacaria precisamente esta medida para aquilo que eles têm uma identidade. Isso é muito nosso, e precisamos agarrar essa oportunidade também, que nos é dada agora em que se começa a falar, e há muitos termos, relativamente à questão da valorização dos serviços. Muito bem. António Moita, também esta questão das medidas concretas para a identidade e o orgulho da profissão e do psicólogo. Mais uma vez, há um ditado popular que diz: cantas muito, mas não manidas. Ou muito bem, mas muito. Que é uma matriz que tem estado presente na lista que é a da continuidade. E, portanto, é assim, não me parece que uma medida que abrange apenas... Identificar a lista da continuidade, só para não estarmos... Eu tenho uma ideia, mas é só para concretizar. A lista assumida publicamente como da continuidade, a questionária, é a lista C. E será da continuidade também com a lista B, liderada por Vítor Coelho, porque não pode ignorar que esteve durante estes 6 anos, já parece, antes dos 14 anos, declarado por ele, sempre ligado a este projeto. Portanto, ambas serão da continuidade, umas mais, outras menos, mas serão. E portanto, é assim, a lista A, obviamente, tem todo o interesse em recuperar tudo o que tem feito, sem ser feito, na ordem. Mal seria de nós, ao fim das todos, com as pessoas que nós temos à frente, não resultasse alguma coisa boa, mas queremos... Mas a pergunta é sobre a identidade e orgulho. Pronto, é que a identidade do orgulho faz com substância, não é com embrulho, não é com invólucro, não é com imagem. A imagem é importante. Mas uma imagem sem nada lá dentro, não serve. Ditar números constantes, números estatísticos, etc., sem nos dizerem onde é que esses números foram encontrados. E, sobretudo, o que é que eles significam, o que é que eles têm lá dentro, não chega. Não basta dizer que eu vou fazer, eu fiz, eu etc. Quando eu digo eu fiz, ou nós fizemos, é preciso avaliar. Eu já disse isto várias vezes. Quando eu digo eu vou fazer, ficamos no domínio das expectativas e do sonho. O sonho é muito bonito. Não podemos deixar de sonhar.
Mas não podemos deixar de ter presente que a eficácia e o controle dos resultados não faz parte do sonho. Faz parte da realidade. Aquilo que nós pretendemos fazer para dar maior identidade aos psicólogos é fazer com que a atividade da ordem corresponda, o valor facial da moeda corresponda ao seu conteúdo. Isto é, que os psicólogos sintam que a ordem é importante para eles como? No retorno efetivo, por exemplo, financeiro, daquilo que pagam, o retorno em benefício de facto, em melhores condições de trabalho, melhor formação, melhor condição efetiva. Isto está por fazer. Eu não vou aqui, não foi feita a pergunta, de dizer quais são os resultados em relação a isto. Nós somos, dizem as más línguas ou as boas, que somos uma ordem rica. Eu não sei se seremos uma rica ordem. João Coelho, para responder à pergunta da sua lista, imagino que já está preparado. Bom, efetivamente sim, mas clarificar, não vou clarificar, vou explicar. Na prática existem um conjunto de medidas que temos para que as pessoas se aproximem da ordem, mas o grande ênfase é nós queremos reconverter a relação que as pessoas têm com a ordem. Reconverter é deixar de ser uma ordem com uma face mecânica e passar a ser uma ordem com uma face humana, e que as pessoas tratem da proximidade com os seus presentes. Para fazer isto, já mencionámos um bocadinho, queremos pôr as obrigações administrativas para as pessoas terem contato. Queremos que as pessoas possam ter acesso direto aos seus representantes. Dar acesso direto ao bastonário, como aplicações pelas pessoas. Dados de acesso mensais aos representantes. Uso das atas das próprias discussões da Assembleia de Representantes serem transmitidas às pessoas e discutidas com elas. Tudo isto são ideias. As testotecas são mais uma das ideias. Agora vou voltar atrás. É para que os profissionais não estejam confrontados com a dura escolha de ou não terem dinheiro para utilizar a prova que acham mais adequada, mais funcional para aquela situação. Terem que recorrer à segunda ou à terceira porque não têm uma financeira ou que não compensa o investimento. Ou então, em alternativa, piratear. O que é ilegal não pode ser feito ao longo. É preciso que a ordem, quando faça um conjunto de iniciativas em que seja o garante que os psicólogos têm a sua autonomia técnica e científica, o façam na proximidade, ou seja, em conjunto com os psicólogos. E a ordem na proximidade significa próximo do sítio das pessoas exercem, próximo do trabalho dentro da real, e depois que haja uma transparência absoluta do que a ordem faz. Nós de certeza que tomamos decisões que os psicólogos merecem saber e devem ser capazes de questionar. Não só questionar diretamente, mas questionar em grupo, se quiserem organizar-se, em vez de questionar a ordem. Muito diretamente, estamos com listas a concorrer a todas as ordens. Para quê? Ou seja, porque é que no futuro não podemos ter mais listas a concorrer individualmente aos ordens, de forma que toda a gente possa sentir, pode fazer parte da construção do plano, do processo da ordem. E, adicionalmente, isto fica muito claro. Nós precisamos contribuir de uma forma mais efetiva para a sociedade. Temos uma ou duas medidas, que desenvolvemos muito, que são construídas em conjunto com outros agentes da sociedade, e nós destacamos a promoção do cuidador da criança. Naturalmente não é uma coisa que só a psicóloga vai fazer, mas que é uma medida que estamos a colaborar, e a promoção dos gabinetes para as pessoas em situação de vulnerabilidade. São medidas no social que acreditamos que irão reforçar a relevância social da ordem social. Muito bom. E agora, tal como está combinado, esta nota final e a ordem é exatamente a primeira. E, portanto, a nota final, por onde quiserem pegar, nesta lista C, Francisco Grande a todos. A minha nota final é de agradecimento. Foi um processo longo até aqui, a construção conjunta daquilo que é a nossa proposta para os próximos passos lá na ordem dos psicólogos. Envolvemos alguns milhares de psicólogos nestes conteúdos. E foram tantos quilómetros e tantos momentos pelo país, o conhecimento de tantos serviços que, de uma forma agora muito concentrada, foi possível acrescentar àquilo que já tinha sido outras disciplinas particularmente o que era impossível termos
chegado a uma proposta como aquela que aqui temos, se não tivesse com esse forte conteúdo. Que, aliás, é algo que está presente no nosso programa atual. É estarmos com esta forte convicção e com este compromisso muito grande de sermos capazes de, dando uma nova força com esta proximidade, criando cada vez mais atividades em rede, colocando psicólogos a trabalhar cada vez mais em conjunto e cada vez mais próximos da sua ordem, construirmos uma sociedade que será certamente muito melhor do que está por anos, fruto também da experiência que estamos a ter aqui, mas certamente daqueles que temos mostrado sempre o reconhecimento daquilo que tem que ser ligado e continuarmos sempre a uma procura muito ambiciosa daquilo que é o melhor para o principal. Sempre muito aberto ao diálogo e à construção entre os. Portanto, eu gostaria de não só contar com estes principalmente todo o país que contribuíram para a habilidade do psicólogo, para as pessoas, mas também digo, uma vez que a carga do psicólogo, contar com todos os psicólogos que são novamente do campo. A nota final é de esperança. Nós queremos dotar os psicólogos de esperança. Nós queremos garantir que este cenário de desânimo aprendido, que é a formação do mundo profissional, pode ser revertido. Nós queremos dar esperança de que Portugal, que os psicólogos possam orgulhar a sua ordem, uma ordem construída na proximidade, uma ordem que os psicólogos tenham contacto. Não é difícil perceber como funciona e que eles são envolvidos nos mecanismos como funciona. E uma ordem que cubra os seus profissionais de ordem. Também será uma palavra de esperança para todos os psicólogos que têm dificuldades neste momento em cumprir as suas obrigações financeiras. Daí a nossa proposta de reduzir as cotas entre obrigações internacionais, em grande parte para reduzir esta sangria de psicólogos que saem da ordem porque não conseguem, entre outras coisas, sobreviver no mercado de trabalho que é muito competitivo e não sempre o retorno do apoio da sua. Finalmente, é uma palavra de esperança relativamente à formação de psicólogos da sociedade. Portugal precisa do trabalho de pessoas. Os vários sistemas precisam que os psicólogos atuativos contribuam com soluções. E o sistema que nós queremos criar, uma ordem de face humana, uma ordem que as pessoas estão envolvidas, garante isso. Garante que vai haver espaço para que os psicólogos possam divulgar, aparecer na sociedade com soluções que a nossa sociedade, o nosso país precisa. Finalmente, Vitor, muito da lista A, nota final. A nota final que eu deixo aqui, para além do agradecimento aos colegas e a oportunidade excelente de refletirmos, eu acho que ia ser a prática do dia a dia da ordem. Não digo todos os dias Um debate destes. mas assim, uma vez. Não quer dizer mais nada. Mas a instalação do debate é muito importante. E isso será seguramente aquilo que nós vamos propor na ordem, que é uma mudança, é a renovação. A renovação implica avaliar o que está feito e bem feito e que deve continuar e acrescentar aquilo que está por fazer e está há muito tempo por fazer. Tarde tem ser feito. E portanto nós temos que mudar uma atitude, a atitude que temos. Não vou agora aqui descrever como nós a caracterizamos, seria uma altura da minha parte, mas uma nova cultura, uma nova filosofia subjacente à comunicação da ordem, que terá seguramente como resultado, eu não tenho dúvidas, uma maior qualificação dos psicólogos, uma maior consistência da imagem dos psicólogos e seguramente uma melhoria substancial da imagem que os psicólogos têm para a sociedade. Seguramente que este apelo é o apelo feito aos colegas que aqui estão, aos 4.000 que já votaram, eu espero que não desistam, há uns anos atrás, não desistam, e é um apelo feito aos 16.000 que estão ativos, que estão inscritos, pagam os votos, aos cerca de 12% que viram a sua cédula profissional, 12%,
500 e pouco, bem das estatísticas, que tem suspensa a sua cédula, nós não sabemos porquê, eu não sei, vou saber, era interessante saber, e segundo as estatísticas do nosso colega Dr. Vítor Coelho, a quem eu agradeço a informação, seríamos 30 mil à volta de 30 mil psicólogos no país, portanto, só nos faltam mais uns 10 mil para não sou nada desfavorável a que existam pessoas licenciadas e formadas em psicologia que não exerçam a psicologia. A formação em psicologia, em largo espectro, é muito importante, tem que ser visto trabalho na sua expectativa para aquilo que se formou e se treine e se qualifique e serão futuramente um bom elemento para a sociedade ser melhor e mais feliz, mas faltam os outros 10 mil que têm um papel importantíssimo porque são uma mais-valia para a sociedade e para o nosso povo. Francisco Pereira Rodrigues, Vitor Coelho, Vitor Coelho, os 3 candidatos ao cenário da Ordem dos Psicólogos. Espero que este debate tenha sido esclarecedor. Desejo a todos bom resto de campanha. Espero que as eleições daqui por 10 dias sejam mais participadas do que foram as outras, que é o desejo também de todos, e que a Ordem dos Psicólogos tenha a presença que merece na sociedade portuguesa. Muito obrigado, boa campanha e depois boa eleição para quem for. Parabéns já antecipados.